Gabriel Ferreira. Felipe, por que... Pera aí que vai entrar mais um aí. Mas ele falou, por que votar no Lula se ele roubou tanto? Mas ele tá realmente pedindo pra entender mais sobre. Já te explico, Gabriel. Muita gente me pergunta isso, tá? Ele não perguntou pra provocar, não. Ele realmente perguntou, cara, por que você vai votar no Lula se ele roubou tanto? E é uma pergunta que eu recebo bastante. No Twitter, por direct e tal. Não são bolsonaristas perguntando, não. São pessoas tentando entender. Vamos lá. Vou explicar resumidamente, porque se eu fosse elaborar uma resposta completa, demoraria muito tempo. A construção de o Lula roubou muito é uma construção idealizada por pessoas que tinham interesse da gente ter essa ideia na cabeça, essa ideia fixa na cabeça. Existe uma diferença grande, embora as duas coisas sejam extremamente recrimináveis, existe uma diferença grande entre você roubar dinheiro e você estar numa estrutura de corrupção onde muitas pessoas ao redor do seu governo ou integrantes do seu governo desviam dinheiro e fazem coisas ilícitas, né, em licitações, em obras públicas e etc. Essa segunda forma aqui, que foi a que eu descrevi, eu gostaria muito de ver um presidente que não compactuou até hoje. Tá? Então, todos eles são recrimináveis. Diria que a pessoa que mais tentou combater, mais foi dura e menos permitiu que essas coisas ao redor acontecessem foi a própria Dilma. E foi impeachmentada muito em função de ter sido dura demais, como diziam que ela era. Então, quando alguém fala assim, o Lula roubou muito, eu gosto de perguntar uma coisa, porque eu pensava a mesma coisa. Eu falava, mano, isso é um bandido, isso é um ladrão, isso roubou o Brasil inteiro, botou um monte de dinheiro no bolso. Agora eu pergunto pra você que acreditou nessa narrativa, cadê o dinheiro do Lula? Essa é a primeira pergunta que tem que ser feita. Porque quando começaram as investigações da Lava Jato, eles tinham certeza que eles iam achar posses do Lula. Porque, gente, não é fácil esconder dinheiro. Parece que é, né? Não sei que parece que é fácil. Porque parece muito distante. É uma coisa, tipo... É lógico que dá, porque tem tanta gente aí com dinheiro espalhado aí em paraíso fiscal, etc, etc, etc. Dá pra achar se tiver uma investigação do nível que a Lava Jato tentou ser. Não acharam um real. Um mísero real. Não acharam nada. Tanto que inventaram um triplex que ele seria dono e condenaram ele pelo triplex em um dos processos mais escandalosos, mais fraudulentos, absurdos que já existiram na história dessa república. Então, cadê o dinheiro? Cadê as posses? Quando eu faço essa pergunta, o que os bolsonaristas gritam? É muito fácil esconder dinheiro, tá tudo em nome de familiar. Já tá errado. Quais familiares? Todos os familiares foram investigados, pô. Tudo que foi ao redor do Lula foi investigado para tentar encontrar o dinheiro que ele teria roubado para ele. Cadê? Cadê? Então você fala assim, o Lula roubou muito. Não, isso não tem nenhum registro, nenhuma prova, nenhuma documentação de que ele, Lula, tenha roubado dinheiro. Existem inúmeras provas de que pessoas ao redor dele desviaram dinheiro. Pessoas que já foram presas, pessoas que já foram processadas, pessoas que o próprio Lula e a Dilma, através da autonomia da Polícia Federal, do STF e da ABIN, permitiram que essas pessoas fossem investigadas. Agora, o que está acontecendo no governo Bolsonaro? Ninguém é investigado. O Bolsonaro aparelhou as polícias, aparelhou a ABIN, aparelhou tudo que ele pôde para não permitir que ninguém seja investigado. A própria Polícia Federal revelou ontem que a investigação do filho do Bolsonaro, Jair Renan, lá, o filho mais jovem do Bolsonaro, teve intervenção da ABIN que atrapalhou a investigação. A ABIN é a agência de inteligência do Brasil. Olha que coisa absurda. Então como é que a gente pode dizer que o Lula roubou e o Bolsonaro não? Não tem nada no nome do Lula. Não tem um registro de R$ 1. E se você ainda fala assim, tá tudo escondido, que ladrão merda! É o ladrão mais burro, mais bosta do mundo, porque ele não usufrui. Se ele mora num imóvel, que, né, não é grande coisa,
Ele não viaja de jatinho privado. Ele não tem helicóptero próprio. Ele não tem as coisas mais caras, o luxo mais caro e o conforto mais caro. Que ladrão merda! Ele não tá usufruindo de nada. Então, achem o dinheiro, achem as posses, e aí, beleza, a gente pode concordar que ele é bandido. Enquanto isso, o clã Bolsonaro tem mais de 100 imóveis comprados nessas últimas 3 décadas e 51 deles comprados com dinheiro vivo. Maletas, sacos de dinheiro sendo entregues, ó, tá aqui, ó. Quanto custa esse aí? 500 mil? Tá aqui, pum, maleta na mão. Sabe o que aconteceria se descobrissem que o Lula comprou um imóvel com dinheiro vivo? O que os bolsonaristas iam estar gritando? 51 comprados pela família Bolsonaro? Quem é o bandido? Quem é o corrupto? Então a estrutura corrupta ao redor do Lula existiu sim. Existiu sim. Isso é inegável. E nem o PT tenta esconder, e nem o Lula tenta esconder. Mas essa estrutura corrupta acontecia em torno do Lula. Não foi comprovado nenhum desvio, nem de 1 centavo do próprio Lula. Então, se eu pudesse ter a chance de entrevistar o Lula, a pergunta que eu faria pra ele, de fato, assim, se eu tivesse a oportunidade de sentar frente a frente com o Lula, falar, você tem direito a uma única pergunta. Eu ia perguntar pro Lula o seguinte: Lula, é nítido, é visível que o Brasil é ingovernável a menos que se permita que esses agentes da política pratiquem crimes. Isso é nítido, é cristalino, que não dá pra governar o Brasil, porque se você bater de frente com essa turma, você bate de frente com todo o centrão, você bate de frente com todos os ruralistas, você bate de frente com todas as bancadas, e você não consegue governar o país. Não consegue, é impossível. Então a minha pergunta, Lula, é como você pretende governar o Brasil, sendo que agora todo mundo vai estar de olho em qualquer pessoa próxima a você que cometa um delito, porque agora a gente vive a era da internet. Então eu queria muito fazer essa pergunta pro Lula. Assim como eu queria fazer essa pergunta para todos eles. Queria fazer essa pergunta pro Ciro, queria fazer essa pergunta para qualquer outro ali. Eu adoraria ouvir essa resposta, porque o Brasil é ingovernável a menos que se alie ao centrão, a menos que se alie a agentes corruptos da política brasileira. Então eu não sei o que vai ser feito. O que eu sei é, se o Brasil é ingovernável em relação a isso, a gente precisa de um estadista no poder, uma pessoa que tem um mínimo de decência, um mínimo de compromisso com os pobres, um mínimo de compromisso com a imagem brasileira no exterior, e essa pessoa não é o Bolsonaro, essa pessoa é o Lula. Então, gente, é simples assim. Não acho que Lula é santo, não acho que Lula é Messias, herói. Apenas acho que Bolsonaro é um vilão, isso eu tenho certeza, só não acho. Bolsonaro é um vilão. Bolsonaro é uma pessoa podre por dentro. Bolsonaro é uma pessoa que não só ele, mas todas as pessoas da sua família ali, aquelas pessoas ao redor, possuem gravíssimos indícios de corrupção e muita. E o Brasil vai estar muito melhor com Lula do que com Bolsonaro, isso não há a menor dúvida, e qualquer pessoa minimamente inteligente vai concordar com isso. Então é isso, gente. Espero que tenha ficado claro o porquê que eu voto no Lula, sendo que ele roubou muito. Espero que tenha dado para entender. Quai, seu app de vídeos curtos.